Oi, pessoal, eu estou aqui no gabinete do deputado estadual Ricardo Melão, que está me recebendo para um bate-papo aqui sobre liberdade econômica. Obrigada, Ricardo, por nos receber aqui e pela oportunidade. Obrigado por você, Guta. Para mim é um prazer poder falar com você, com todos os seus canais, enfim. Legal. Sempre portas abertas aqui. Que bom, obrigada. E, Ricardo, recentemente foi aprovado aqui na Assembleia o Código de Defesa do Empreendedor. Queria que você falasse para a gente sobre essa mudança de paradigma de uma aprovação de uma lei dessa, porque o que a gente tem no Brasil, o cenário é, a gente tem uma CLT, Sim. que ela antagoniza empregado e empregador, como se eles fossem inimigos. É, como se não estivessem juntos no mesmo barco. Com o mesmo objetivo. Exato. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que também coloca empresário contra consumidor. E aí o Código de Defesa do Empreendedor, ele veio e coloca como o antagonista o Estado. Exato. E aí eu queria que você falasse sobre essa mudança de paradigma. Claro, não, perfeito. Aliás, você pegou bem o espírito da coisa, viu, Guta? Foi exatamente o sentido. Por isso que ele se chama Código de Defesa do Empreendedor. Quando foi aprovada a Lei de Liberdade Econômica, lá em Brasília, inclusive pela equipe de um ex-chefe meu, que eu aprendi bastante, o Paulo Ebel, né? Então eu me senti na responsabilidade, eu vi que estavam aprovando várias leis, né, nos estados, precisa, né, uma parte delas é importante que sejam aprovadas nos estados e até nos municípios, e aqui no estado de São Paulo eu me senti um pouco responsável, eu falei, não, temos que ser nós, né, pelo menos nós do Novo que temos essa pauta, que defendemos. E aí veio a ideia de fazer junto com o deputado Sérgio Vitor a Lei de Liberdade Econômica aqui para São Paulo, né, vamos implantar aqui no estado. Aí, em vez de dar o nome de Lei de Liberdade aqui, você preferiu colocar... Isso, porque a gente acrescentou algumas coisas a mais, depois eu vou até explicar melhor, do que já existia na Lei de Liberdade Econômica, e algumas coisas da Lei de Liberdade Econômica precisavam ser validadas aqui no Estado. Depois eu vou até contar alguns casos curiosos nesse sentido. E aí, na hora de colocar o nome, em vez de ficar Lei de Liberdade Econômica aqui, a gente pensou, poxa, vamos falar algo mais amplo, né, para o empreendedor. Aí veio essa ideia desse nome, que é o Código de Defesa do Empreendedor, justamente para contrapor essas outras leis que existem e que é o que você falou, que tentam criar um antagonismo. Né? E gozado que o antagonismo é sempre do empreendedor. Né? Então, ele é o malvadão. Ele é o malvadão. Existe, por parte do poder público, sempre aquele anseio de limitar o empreendedor. Parece que ele é uma fera ali que você solta da jaula e ele quer devorar todo mundo. Ele não é tratado com boa fé. Não é tratado com boa fé. É muito difícil alguém querer arriscar. Você precisa de muita coragem. Né? E se a gente não facilitar para que surjam mais tomadores de risco, pessoas que queiram empreender no Brasil, com toda a burocracia, com todos os riscos inerentes aos negócios, você está gerando emprego, você está prestando um serviço para as pessoas não vão adquirir aquilo que eu estou fazendo, seja um produto ou um serviço, se elas não quiserem. Sim. Se elas forem adquirir, é porque elas querem, porque elas entendem que, poxa... Não é uma coação, né? Exatamente. Ela ganha também o dinheiro dela e ela vai falar, bom, eu prefiro, né, dar o meu dinheiro para ele para ter esse serviço do que ficar com esse dinheiro. Uma troca. É uma troca. E se ela não quiser, ela não compra, e eu quebro. O que aconteceu? Então, para você ver, num ambiente como esse, como é que você vai gerar emprego e renda? Tem gente que não quer empreender, eu respeito. Nem todo mundo tem essa disposição para se arriscar. Muitas vezes você prefere um emprego estável. Cada um decide o que quer na vida. Agora, se não tiver gente arriscando, você não tem emprego. Sim. Você não tem segurança. Você não tem renda. Você não tem produtos e serviços novos surgindo que vão beneficiar os consumidores, já que ele tem a liberdade para escolher o que ele quer comprar e adquirir. Ricardo, fala pra gente aqui, esse código, que direito que ele traz para o empreendedor? O Estado vai pagar alguma coisa agora? Vai dar alguma coisa na mão do empreendedor? É isso? Não, ao contrário. Ele cria regras justamente para defender o empreendedor de eventuais abusos e arbitrariedades por parte do Estado. Porque, como a gente disse, da mesma forma que entende que o empreendedor é inimigo do trabalhador, então tem que colocar uma série de regras ali, porque senão ele vai explorar o trabalhador, segundo o entendimento dos nossos legisladores brasileiros. Da mesma forma, o consumidor, agora, ninguém vê o empreendedor que está tomando risco e que o inimigo dele, o grande inimigo dele, fora o risco que ele toma, que faz parte do jogo, é o Estado. É o Estado quando coloca burocracia excessiva, é o Estado quando faz uma fiscalização abusiva, é o Estado quando cria normas e regulamentos completamente burocráticos, que muitas vezes você acaba com toda uma atividade econômica
pelas exigências, gera desemprego, tem tudo isso. Só que quando isso acontece, qual defesa que o empreendedor tem contra isso? É muito fácil. Aqui eu vejo iniciativas maravilhosas, vou citar algumas, de leis que eu falo, poxa, vai acabar com o negócio. Vou te dar uma lei aqui clara, que está tramitando aqui na casa. Teve um deputado que ele quis criar uma lei. Sempre tem, né, uma boa intenção por trás ali, né? Sempre nada é quero ferrar o empreendedor, sempre não. Em nome da segurança da população, infelizmente, caixas eletrônicos são vítimas de assaltos, achaques, etc. e tal. Então, em nome da segurança de quem vai fazer uso desse serviço, ele criou uma lei que obriga todo estabelecimento que tem um caixa eletrônico ali para você sacar dinheiro, você tem que ter um segurança privado armado. E a empresa que vai pagar esse segurança? A empresa paga. Entendi. E aí o que aconteceu? Simplesmente vem uma lei como essa, muitas vezes passa, porque a discussão aqui é rasa, ninguém pensa no lado do empreendedor. O empreendedor é um malvadão. Todo mundo pensa, não, em prol da segurança da população, em prol de gerar emprego para uma determinada categoria. Sim. Exato, isso também tem bastante. Agora, ninguém pensa que a coisa não vai parar de pé. Eu acho legal, ninguém faz um estudo de impacto, que é uma coisa que a gente exige no nosso código. Toda norma em geral que for afetar uma atividade econômica, a ideia do nosso código é justamente que ele tem que apresentar um estudo de impacto. Perfeito. É fazer aquele exercício. Prós e contras. Né? Nesse caso, vou fazer como funcionaria o estudo de impacto. Exatamente quem acabou fazendo o estudo de impacto foram as próprias empresas que iam ser prejudicadas. Que você tem lá a associação deles, representativa, nos procuraram e eles foram bem claros. Eles falaram, olha, hoje um caixa eletrônico meu não gera receita suficiente para eu poder pagar um segurança armado. Resultado, não é que eu vou ter um segurança armado, já que eu sou obrigado... Vou tirar o caixa daqui. Vou tirar o caixa. Simplesmente não terei essa operação em São Paulo. Boa parte desses caixas eletrônicos estão em casa lotérica, supermercado, posto de conveniência, ou seja, possibilita que pessoas que muitas vezes estão distantes de bancos possam sacar o dinheiro lá, certo? Esse serviço vai deixar de ser prestado para essas pessoas, vão ter que pegar ônibus, tudo para poder sacar dinheiro no banco, etc. Às vezes pagar uma conta, enfim, que você consegue pagar pelo caixa, é um serviço que está facilitando. E detalhe, eu não vou gerar emprego, eu vou gerar desemprego. Sim. Porque você tem ali diversos funcionários contratados envolvidos nos transportes desses valores e reabastecimento de caixa, até seguranças armados. Sim. Ou seja, eles vão perder o emprego. Eu vou É fechar toda uma a operação. cadeia que é afetada, né? Exatamente. Se eu não me engano, acho que seriam 5 mil empregos dessa área, Geraldo. Nossa. Então imagina, você ia perder o emprego, ou seja, essa lei maravilhosa, bacana, em nome da segurança da população, você deixar de ter um serviço prestado, Sim. principalmente para aqueles que não estão próximos de bancos, você ia gerar desemprego. E, enfim, é esse o resultado. Se tivesse sido feito um estudo de impacto, como é exigido na hora de apresentar uma lei como essa, ele já ia ver lá, ele ia falar, puxa, são tantos empregos, pô, será que o caixa eletrônico gera receita suficiente para pagar o salário de um funcionário como esse? Então esse é um exemplo do que nós colocamos no código, que é justamente o elemento de defesa, para você falar, você não vai ser pego de surpresa porque alguém teve uma ideia genial para agradar um público específico e que vai acabar te prejudicando. Outra coisa que nós colocamos lá, que até vou citar um exemplo que na época, quando a gente estava discutindo o código, eu ouvi, que é a primeira fiscalização por parte do Estado, ela tem que ser orientativa e não punitiva. Claro, desde que não encontre ali um crime sendo cometido. Sim. O cara tá lá vendendo, sei lá, carne humana para alimentação. Aí não dá pra falar, não, peraí, não me puna antes, é orientativa, não. Só não pode vender carne humana, não. Claro que tem, a gente deixa essa exceção lá. Mas, por exemplo, muitas vezes você tem regras, e regras que as pessoas desconhecem. É muita regra que eu vejo aí, exigências absurdas. Vou te dar um caso de um mercado que me contaram nessa época. Né? O cara tinha um mercado, tinha um tamanho ali relativamente bom, e você tinha uma lei que obrigava a ter um cartaz dizendo que era proibida, acho que é um adesivinho lá, o cartaz, tal, proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 8 anos. É uma lei, que eu acho que é estadual até. E aí o que acontece? Diz a lei que tinha que estar em local visível. Chegou o fiscal lá e falou, cadê aqui o cartaz tal que diz isso da lei? Né? Porque ele já chega lá com o checklist pronto para quero multar, quero te multar. Né?
E aí a pessoa, o dono lá do estabelecimento virou e falou, não, tá aqui. Ele falou, não, mas isso aqui não tá em local visível. Aí ele falou, não, mas pra mim tá em local visível. Ele falou, não, pra mim não tá. E não, o critério tá. é dele, né? O critério é dele, não, pra mim não tá. Multou, parece que pelo tamanho do estabelecimento, acho que foi uma multa lá, pelo menos me falaram, tá? Foi de cerca de 50 mil reais. Então imagina um mercado que paga lá seus funcionários, que tem todo um... Né, já pena ali para fechar as contas, para dar lucro, tem todos esses riscos, de repente recebe a visita de um agente fiscal que vai lá e de uma forma subjetiva Sim. coloca ali uma multa de 50 mil reais nele. Não seria mais fácil orientar? Sim. Então é uma defesa que ele tem para esse tipo de abuso. Para falar, tá bom, então, não está em local visível, onde que é o local visível aqui para você? Pronto. E também cá entre nós, né, como se o cara ia deixar, né, quem comete esse tipo de crime, que é vender bebida alcoólica para menor de 18 anos, não é porque ele vê a placa e fala, meu Deus do céu, tô constrangido, agora tem uma placa. E quem quiser comprar e for menor de 18 anos vai olhar a placa e falar, meu Deus, é proibido. É aquela sensação da ilusão, né, que você resolveu um problema com uma formalidade. Esse é o grande problema do Brasil, né? Exatamente. E aí tem outras coisas também, essas plaquinhas que eles exigem, coloque com alvará disso, daquilo. A gente permite que seja feito por um QR Code. Entre outras regras, assim, que nós colocamos ali justamente para proteger com que o empreendedor não seja vítima desse tipo de arbitrariedade. Tem uma coisa legal para citar também, que eu acho bacana, que hoje, né, vamos supor, alguém exige, isso acontece bastante, uma documentação que é completamente desnecessária e sem sentido eu exigir para o teu tipo de negócio. Eu vi um caso de uma cidade, de um amigo meu também, é legal que a gente vai apresentando o quadro, todo mundo fala, poxa, seria fantástico, eu tive um problema assim. Eu acho até que ele tinha lá suas brigas políticas com a gestão daquela cidade e tal, e ele tinha uma loja de presentes. E aí eles exigiram, né, chegou lá um agente e tal, do poder público local, e exigiu que ele fizesse, que ele tivesse um laudo de poluição atmosférica, era um negócio assim, nada a ver. Numa loja de presente. Meu Deus. E aí ele disse que gastou 12 mil reais para fazer esse laudo, que os caras estavam exigindo aquilo. E que não tem nada a ver com o negócio, só que ele fica muito refém do, poxa, vou exigir isso. Ele não sabe ali como se defender, não, isso aqui é necessário e tal. Quando acontece esse tipo de coisa, e tem para vários, viu? Já ouvi vários exemplos. Esse é um deles. Né? O cara chega no teu negócio e fala, quero isso. Já ouvi casos de tradução juramentada de português para português. Pô, tá claro aqui. Não, quero... Meu Deus. Tem casos assim mesmo, que parece que a pessoa tá querendo oferecer dificuldade para vender facilidade, infelizmente. A gente sabe que tem. Sim. E aí, né, a gente criou um instrumento, que é um recurso, né, que o empreendedor que foi vítima disso pode entrar, na esfera administrativa mesmo, que é o incidente administrativo de documentação desnecessária. Então ele entra com aquele recurso, em 5 dias, o poder público, ou seja, um superior da pessoa que foi lá, que exigiu esse documento, é obrigado a justificar o porquê da exigência daquela documentação. Você muda o ônus da prova, né? Você muda o ônus da prova, exatamente. É justamente para constranger, o cara saber que se ele for exigir um absurdo, em vez de ele ir lá discutir, poxa, mas não, para mim tem que ter, não, mas não tem que ter, que absurdo, não, mas... teu negócio é assim, assim, assado, e eu entendo que caiba. Você fica muito, infelizmente hoje, vítima da subjetividade, da discricionariedade no poder público, que muitas vezes é usado de forma abusiva. Não pode ser assim. Você não pode ter interpretações ambíguas, tem que ser uma coisa muito clara. Então é um instrumento de defesa. Você constrange que, olha, se você for cobrar isso, ele vai entrar com um recurso, o seu superior vai ter que responder, e muitas vezes o seu superior vai olhar e falar, pô, para que você está exigindo isso? Não tem necessidade nenhuma. E aí o empreendedor se sente protegido, ao invés de depois ter que acionar o judiciário, que demora bastante até ele conseguir se defender daquilo. Ou muitas vezes, como aconteceu com o meu amigo lá, ele acabou fazendo porque... Paga porque sai mais barato. Sou refém, é quase que uma extorsão. É quase que uma extorsão. Então o objetivo foi esse. Muito Agora legal. ele está aí, foi aprovado. Detalhe, Guta. A gente aprovou ele a primeira vez em 2019. Olha o azar. Isso porque a gente ficou um ano, né? Não, foi 2019 ou 20, Julio, que a gente aprovou a primeira vez? 19, né? Com a pandemia eu já esqueci que ano que é, porque abre, fecha e tal. Foi 19 mesmo, foi antes da pandemia.
E aí, o que que houve? Tava tendo uma gente a discutir um tempão, inclusive com o próprio governo, que tinha interesse na pauta. Né? Porque eles veem lá o ranking do Doing Business e eles queriam melhorar o posicionamento de São Paulo e tal. E aí a gente discutiu com o governo esse projeto. Né? Eu quis colocar ele da forma mais alinhada possível para que não fosse vetado. Tem muito projeto que é vetado, 90% dos projetos, eu diria, que saem daqui aprovados são vetados pelo governador, mas eu diria que com toda razão. Porque tem vício técnico, tem vício de constitucionalidade, infelizmente funciona muito mal aqui na casa isso, e o governador é obrigado a vetar. Nesse caso, não. Né? A gente passou, né, discutimos com o pessoal do jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o procurador de lá, para dizer, olha, dá uma olhada aqui, veja o que vocês entendem que teria um vício de iniciativa, o que a gente não poderia propor por aqui, deveria vir de vocês. Né? A gente corrige aqui, a gente quer que seja sancionado. Sim. Passamos aqui pela casa, então a Procuradoria da Casa aqui, que também é ultra especializada nisso, que entende bastante do assunto, quando querem consultar ela, muitas vezes não consultam, mas quando querem consultar, eles fazem uma análise ali muito boa, né, do que pode e não pode, deixamos ele redondinho, foi aprovado por unanimidade. Quando foi para a sanção do governador, tem 15 dias para isso, teve o episódio de uma lei que permitia aumento de ICMS por decreto aqui, né, liberou uma lei ali que tinha várias coisas e que tinha ali um artigo que permitia que o governador aumentasse a alíquota de ICMS por decreto, em vez de ter que passar aqui pela casa por uma lei. As alíquotas fossem abaixo de 18% no estado de São Paulo. E aí a gente brigou muito contra isso. Eu fui invocar até a Inglaterra de 1200 e bolinha ali, né? O rei João Sem Terra, quando foi instituído, toda aquela luta para que não houvesse taxação sem representação, ou seja, você não ter mais esse tipo de taxação abusiva. Invoquei tudo isso, mas foi uma briga aqui que a gente fez pesada. E aí, por retaliação política, o governador vetou o nosso projeto, na época. Sem sentido nenhum. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. E aí até, né, eu li ali, eles fazem, né, quando eles vetam, eles colocam ali no Diário Oficial as razões. Eu fiz um documento rebatendo todas as razões apresentadas, dizendo, olha, o que você falou aqui não se justifica por causa disso. Mas uma vez vetado, não adianta. E aí a gente resgatou a pauta. Aí eu falei, bom, passou o tempo, passou os ânimos, eles também entenderam que exageraram nessa questão, voltaram atrás de muita coisa que eles tinham aumentado, então deu uma pacificada. O Sérgio foi extremamente habilidoso nisso, né? Ele estava até agora eu sou o líder, mas até agora ele estava como líder, conversou com o governo de novo, restabeleceu a conversa, aí nós aprovamos de novo o código, mudamos algumas coisinhas ali, apenas, né, para dar uma ajustada neles, até como o governo queria, para dizer, olha, não vetem, vamos aprovar algo, é importante para cá. E aí agora estamos nessa situação. Então eu espero que não tenha outra briga aqui, que a gente tenha que enfrentar de novo, porque a gente não foge da luta, na defesa do pagador de impostos principalmente. Sim. E se Deus quiser, deve ser sancionado por tudo que já foi acordado, conversado, enfim. Mas você sabe como é política, né? A gente sempre tem que estar ficamos atento. Aí na torcida. E pelo menos a gente já está nesse tipo de discussão, né? No Brasil. A gente já está com liberdade econômica e esse código sendo proposto e aprovado. A gente já chegou nesse momento no Brasil, né? Sim. E eu fico impressionado como a adesão é alta. É o que o pessoal fala. Antigamente, quem tinha pautas liberais sofria muito. Ainda sofre. Né? Não vou dizer que isso mudou muito. Mas já existem pautas que há um consenso. Sim. Então, quando a gente fala de aumento de imposto, por exemplo, eu vejo que aqui na casa tem, assim, uma resistência grande. É muito difícil para o governo conseguir aprovar isso. Ali ele aprovou porque ele fez um subterfúgio ali na lei, que enganou e muita gente ali achou que não era ou fingiu que não era e quando viu no que deu, muita gente se arrependeu do voto e sofreu nas suas bases. Quem votou favorável. Mas é muito difícil hoje. Tanto que a gente conseguiu, até contra o projeto, a gente conseguiu articular quase metade da casa. Ali, o governo sofreu para aprovar. Porque já é uma pauta que eu percebo que se reúne pessoas de vários partidos. Sim. Que é uma pauta nossa também. Não vamos aumentar o custo do Estado para a população. Sim. Então isso eu já vi que é uma pauta que eu falei, olha, tudo que tiver nessa questão é fácil. É mais fácil você juntar gente. Sim. E essa visão do empreendedor também, de que, poxa, demora para abrir empresa e etc. Tal, também é uma visão que eu já estou vendo. Tá mudando, muito consenso, né? Liberdade econômica. Tanto que, eu lembro na época,
Os únicos partidos que chegaram a ensaiar algum questionamento, que era o PT e o PSOL, obviamente, né, por estarem mais à esquerda, eu juro que foi muito fácil assim resolver. Eu lembro o PT na época, eu conversei até para eles não teimarem, né, para poder ser aprovado. Aí eu liguei pro líder do PT para, olha, que era o Barba na época, foi o deputado Barba, falou, deputado Barba, estamos abertos aí à discussão, vamos fazer uma política de boa vizinhança, o que você sugere aí mudar e tal. Uhum. E aí, não, eu acho ótimo, é um absurdo o tempo que demora para abrir empresa nesse país, tal. Ele concordando. E aí o caso dele era assim, eram pontos assim bem, tinha uma expressão ali que Um detalhe. era uma expressão que, tá bom, muda, não tem problema, Aham. para passar. Foi assim super tranquilo, por isso que ele foi Legal. aprovado por unanimidade. Poxa, que Então coisa tem algumas boa. pautas que a gente já consegue reunir Uhum. até um certo consenso em torno, né? Essa é uma delas. Muito Agora, bom. tem muitas ainda que a gente vai ter muita resistência. É. Mas já começamos, né? Já começamos, isso que é Bom. importante. É uma maratona, né? Não é uma Exatamente. corrida de 100 metros. Isso aí. Já já a gente passa o bastão, futuras gerações aí vão poder fazer muito mais, se Deus quiser. Bom, e Ricardo, para a gente encerrar essa conversa, quero falar com você sobre o Senado Federal. Você é pré-candidato do Novo ao Senado e a gente está vivendo no Brasil já há alguns anos uma escalada do autoritarismo do Supremo Tribunal Federal em relação, sobretudo, à liberdade de expressão, inquéritos ilegais, e você está se propondo aí a assumir uma das cadeiras do Senado. Quero saber a tua opinião sobre isso, porque a instituição que poderia fazer algo é o Senado Federal e a gente vê uma completa omissão. Qual que é a tua opinião sobre isso? Você pretende fazer algo sobre isso chegando lá? Com certeza. A liberdade de expressão é uma das liberdades mais sagradas que nós temos, né? E não dá para relativizar, né? Não dá para você colocar que um ente estatal possa definir o que pode ser dito ou não pode ser dito. Claro, você é responsável, liberdade com responsabilidade, você é responsável por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. Então, e aí você tem até a lei para isso, né? Você tem os crimes ali de opinião e tal. Agora, você limitar a liberdade de expressão de forma autoritária, atropelando procedimentos existentes, isso é uma coisa muito perigosa que eu começo a ver surgir, que é esse descompromisso com os meios. Sabe aquela coisa? É alguém que julga que está fazendo algo de bom para a sociedade e tem um descompromisso com os meios, ou seja, atropela, dá caruda, em prol de algo que a pessoa entende que está fazendo, de uma luta que ela entende que é importante para o país. No caso, é o combate às fake news. E não encontra nenhum tipo de resistência E das não encontra. instituições. Exato, isso é um perigo, porque é aquela coisa, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. E ali se abre um precedente. Eu não quero nem julgar quais são as razões. Eu acho terrível você querer definir o que é, o que não é um órgão estatal. Né? A mentira a gente combate com a verdade. Né? E esse tipo de atropelo, mais perigoso, né, além do que já está sendo feito, é você abrir um precedente e falar, olha, lá na frente, alguém que quiser censurar uma outra pessoa, né, vai poder cometer o mesmo tipo de atropelo com esse precedente. Dizendo, não, lá atrás tal ministro já fez, então nós temos aqui um precedente aberto para um futuro ministro poder fazer também contra qualquer pessoa, contra qualquer cidadão. E é o que você falou, quem fiscaliza, né, quando a gente vai ver no Brasil, né, justamente nós temos ali a divisão tripartite dos poderes, né, legislativo, judiciário, executivo, justamente para ter pesos e contrapesos ali, um mais ou menos não permitir que o outro abuse demais, justamente para balancear isso. Só que a gente está chegando num ponto que essa balança está pendendo. Então você começa a ter, né, do principal órgão de justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, que você não teria uma fiscalização em cima por parte, os outros juízes ainda têm. Você pode recorrer de uma decisão, né, do juiz de primeira instância, você vai recorrer a um colegiado de desembargadores, depois você vai poder, se for um caso de atentado à Constituição, você vai poder recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Agora, e se o Supremo Tribunal Federal cometer abuso? Quem está fiscalizando? Em tese, né, se existe ali o Senado com essa prerrogativa, que é o poder, no caso, um representante do poder legislativo, justamente para você ter ninguém ficar acima de ninguém, todo mundo ter algum tipo de fiscalização e controle. E não está acontecendo. Por quê? Nós temos ali, infelizmente, senadores, né, que têm ali pendências, né, com o Supremo Tribunal Federal, então eles ficam muito reféns, as pessoas começam a não ter coragem de mexer,
E é o que você falou, você não vai enfrentando resistência. Nós temos ainda um Senado, se você for ver, com algumas poucas exceções, mas a sua grande base ali, ela é a mesma de sempre. Sim. São as mesmas figuras, né? E infelizmente isso acaba gerando uma certa cumplicidade. E o nosso objetivo é justamente colocar algo novo. Eu já sou uma pessoa nova, né? Apesar de jovem, tive uma boa experiência aqui. Tive um bom estudo, um bom embasamento jurídico pela minha formação, pela minha pós que eu fiz, enfim. E isso eu entendo que eu teria total capacidade para estar lá, ter a coragem, a determinação de chegar lá com outro espírito, justamente para fazer valer os princípios jurídicos, como eu aprendi na faculdade, como deveria ser. Eu também sou advogada, e aí a gente fica assistindo o que está acontecendo. Na realidade, hoje é inacreditável. Inacreditável. Né? Um inquérito instaurado no âmbito do judiciário, ele é o delegado, ele é o juiz, ele é tudo. Ele é tudo, né? Então, Exatamente. E ninguém faz nada. Nós temos um Senado Federal omisso. E é isso. Você tem, exatamente, você tem essas divisões justamente para isso, né? Então um faz acusação, o outro recebe, um vai julgar. Você tem essa separação para não ser uma coisa arbitrária. O que você falou, eu sou o delegado, eu sou o juiz, eu sou o Ministério Público. Você faz os 3 papéis. Não tem você é a vítima também. Exatamente. Então isso é terrível, você causa uma distorção grande e o mais perigoso é o precedente que está sendo aberto. Porque ali você vê, hoje, o que acontece muito também, que eu acho um problema, a gente tem um legislativo que se acovarda em querer discutir algumas pautas que são importantes. Então, não vamos discutir isso, não muda, aquele assunto nunca vai para a pauta. Só que chega uma hora, né, que você tem ali algum julgamento importante, alguém entra com uma ação, e aí sobra sempre para o Supremo definir uma interpretação daquela norma que muitas vezes muda todo o entendimento jurídico. E a gente já viu o caso do Supremo ter um entendimento, depois tem um outro julgado, ele muda o entendimento. Quem que está legislando nesse caso? Exatamente. Acaba sendo o Supremo assumindo essa função que deveria ser do Legislativo. E aí eu não vou culpar apenas o Supremo de estar fazendo isso, porque chega lá um julgado, ele coloca a interpretação dele. Mas eu culpo também o Legislativo, que se acovarda. E essa é uma função também do senador. Faça o seu papel. Porque o que está acontecendo é que está sobrando para o Supremo também essa tarefa de legislar em alguns temas que são mais polêmicos que o Legislativo, talvez por depender de votação popular, não quer mexer com alguns assuntos. Aí sobra para eles que acabam dando a interpretação deles, que é o que você falou, vai abrindo precedentes, vai mudando interpretações e vai gerando uma insegurança jurídica também imensa no país. Você não sabe mais o que é e o que não é, porque depende muito. Eu já vi o Supremo fazer uma interpretação. A lei diz uma coisa, o Supremo, depois de um tempo, faz uma interpretação diferente, porque entende que aquela lei já caiu em desuso, já mudou muito. E aí depois, passa os anos, surge uma outra circunstância que ele muda completamente a interpretação, volta para a antiga interpretação, segurança jurídica. E sem segurança jurídica, o cidadão fica extremamente confuso e inseguro para viver no país, e quem quer investir aqui também fala, poxa, quem quer investir quer segurança, quer previsibilidade. É importante atrair investimento para gerar emprego, para gerar prosperidade. Então você tem todos esses problemas. E um Senado fortalecido, com pessoas novas, com pessoas que tenham determinação e coragem para assumir esse papel, é muito importante. Então esse eu entendo que é uma das funções importantes para o senador que a gente vai precisar ter aí para o futuro. Com o Senado que a gente tem hoje, a gente vai continuar com esse cenário que nós vivemos hoje. Então não dá para a gente esperar algo diferente do que a gente está vivendo aí há décadas com essas pessoas lá. Não vai mudar. E eu vejo com uma casa muito envelhecida também. O que acontece muito com o senador? Vou falar por São Paulo, tá? Os outros estados, alguns eu conheço, o perfil de senadores, outros não, mas enfim, vou falar muito por aqui. Aqui acontece muito do senador ser ou um político praticamente aposentado, então era uma pessoa que foi prefeito, foi governador, e de repente não tem mais votos suficientes para ser prefeito e governador, não quer ser deputado, que às vezes ele acha que está muito abaixo do nome dele, dos cargos que ele exerceu, ele acaba indo para o Senado, né, quando tem 2 vagas, ele entra. Ou quando, por não ter segundo turno também, quando é uma vaga só, ele ganha ali
quem teve mais votos no primeiro turno. Você não precisa ir para o segundo turno, não precisa ter maioria. Então, se ele já tem lá 20% com ele, praticamente ele vira senador, ele se elege. Então, isso acaba tendo figuras ali que eu não vejo figuras com a vontade de eu quero ser senador. O famoso é o que sobrou para mim. Uhum. Acontece muito disso. Ou também figuras que ficaram anos no Senado, que não tinham, eram populares para um determinado público, mas mesmo aquele público onde ele era popular não tinha coragem de eleger ele para um cargo executivo. Que era, poxa, esse cara prefeito, governador, não sei, não confio nele, mas nossa, ele é tão bacana, é um cara tão legal, ele canta musiquinha no plenário, bom, já dá para entender quem é. E aí vai lá e elege, é quase que um prêmio de consolação. Poxa, eu gosto tanto dele, mas eu não tenho coragem de votar nele. Ah, mas no Senado não tem problema, ele fica ali, ele mais 80 outros senadores, deixa ele lá, feliz. E o cara ficou 8 anos lá. Em vez de exercer esse papel importante, sim, não nossa, exerce. fundamental. Então, uma casa que fica envelhecida, a pessoa já está lá meio que no final de um ciclo. Exatamente. Eu não caibo mais em lugar nenhum, vou ficar aqui numa boa. E são 8 anos, então imagina a estabilidade. Nossa. É um cargo para quem quer se aposentar e ter o que fazer da vida e ali. com todos os benefícios. Depois né? Exatamente. Ele fica lá numa boa, 8 anos. Não podemos. Por quê? Porque as pessoas, quando elegem senador, é meio que de reboque. Ele olha o presidente, aí ele vai no governador, putz, senador. Quem que é o candidato aí que... Eu conheço alguém? Não. Ah, você não conhece ninguém? Ah, quem que é o candidato governador? Quem que é o candidato presidente? E às vezes até pessoas que queriam ir para governador no seu estado, mas aí tinha um outro mais forte, e aí eles entraram no acordo e ele falou, putz, não vai ter espaço para mim, eu vou para o Senado, um prêmio de consolação. Então ou aposentadoria de luxo ou prêmio de consolação. Eu não vejo alguém com, não, eu quero ser senador, porque eu entendo das funções do Senado, eu entendo que muita coisa importante tem que ser feita no Senado, e ter pessoas com esse espírito. E aí eu acho importante, eu não vejo, pelo menos assim, precisam de pessoas com esse perfil, né? Com uma certa experiência, mas também com juventude, determinação. Quero ser senador, quero fazer diferente. Isso, infelizmente, a gente já tem para deputados essas figuras, mas eu não vi ainda para senador. Pelo menos aqui no meu estado, não temos. Nunca, não lembro de ter isso em algum momento, pelo menos esse que eu voto. E é realmente uma eleição fundamental. Ricardo, obrigada. Obrigado a você, por esse bate-papo, foi muito legal. Falamos aqui de assuntos muito importantes para o país, nível estadual, mas também país mesmo. Então, muito obrigada. Te agradeço muito aí. Obrigada. Seja sempre bem-vinda.